Então a gente vai falar sobre juros compostos, né? Mais especificamente, a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse assunto aqui. E eu separei por tópicos, né? Alguns itens que se repetem durante os problemas, exceto a contextualização. E a gente vai falar um por um aqui, rapidinho. Então, um lembrete de sempre, né? Quando a gente for falar de juros, na verdade, quando a gente for trabalhar com matemática financeira, nós temos esses principais conceitos aqui. Então, o capital, que é o valor inicial, né? O período da transação ali, que a gente vai representar pela letra T. Os juros, né? Que é o acréscimo que nós temos ali, ou o rendimento sobre o valor inicial. A gente vai usar a letra J. A taxa de juros, que é a porcentagem paga sobre um capital, né? Então, quando a gente falar de uma taxa de 5%, 10%, então é esse valorzinho aqui, a gente vai usar a letrinha I, e o montante, que é o total no final, a letra M. Sempre vamos usar essas mesmas notações aqui, ok? Inclusive, eu corrigi ontem, na minha expressão tinha colocado N no lugar do T aqui, né, para ficar igual, voltei com o T aqui. Né? Então, o M é o montante, né, ou seja, nos juros compostos, o montante é calculado multiplicando o capital pelo 1 mais I. E o que esse 1 mais I aqui representa? Né, esse aqui é um fator de aumento. Né, esse 1 mais I aqui, ó, sempre vai ser um número maior que 1, obviamente, né, porque a taxa aqui a gente vai falando sobre acréscimos, então vai ser sempre 1, alguma coisa, ou até mais, né, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, dependendo do meu aumento. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros de, como a gente falou ontem, de 25%. 25% na forma decimal é 0,25. Então, na hora que eu for substituir aqui, olha, 1,25, né? Porque 1 mais 0,25. O que esse 1,25 aqui indica para mim? Por que tem 1? O 1 é 100%. Né? Então, eu estou começando com 100% mais os 25%. Então, por isso que vai ficar 1,25. Se fosse 5%, ia ficar 1,05, porque 1 é 100% e 0,05 são os 5%. Né? Então, aqui dentro dos parênteses vão ser o nosso fator de aumento. Então, só de olhar para esse númerozinho aqui, ó, eu já sei de quanto que está aumentando. Né? Então, eu vou pegar o meu valor inicial, multiplicar por esse fator de aumento aqui. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso sucessivamente? O T vai me indicar. Né? Você tem um prazo de 5 meses, então T é 5. Prazo de 8 anos, então T é 8. Né? E assim por diante. A gente vai ver isso nos outros exemplos aqui. Então, o primeiro caso, as primeiras situações, são aquelas que a gente tem que calcular os juros ou o montante. Né? Então, que eu tenho que calcular somente o rendimento ou quanto que deu no final lá. Então, essa é a primeira situação, foi a situação que a gente viu ontem também, e a mais simples, a mais direta. Né? Eu vou simplesmente usar a formulazinha lá e descobrir o valor sozinho, que é o M, né? Ou os juros se forem necessários. Então, aqui o primeiro caso, olha, o investimento financeiro rende 1% ao mês em regime de juros compostos. No momento do resgate, são cobrados 15% do imposto de renda sobre o rendimento obtido. Se você aplicar R$ 1.200 nesse investimento, qual o valor líquido do resgate após 10 meses? Então, antes de calcular aqui, vamos prestar atenção em alguns conceitos. Então, a situação aqui é a seguinte: se você vai aplicar R$ 1.200, vai resgatar um dinheiro lá no final, né? Ele falou o período, falou a taxa de juros, mas tem alguns detalhes aqui que a gente precisa prestar atenção. Então, vamos lá, por partes. Então, o investimento financeiro rende 1% ao mês. Então, essa é a minha taxa de juros. Meu izinho aqui, ó, é 1% ao mês. Então, lembra que eu falei que vai ser o A de ao e depois M de mês, A de ano, B de bimestre, né? Então, aqui ao mês. E aí eu já vou escrever aqui na forma decimal, que a gente vai usar para calcular, né? 0,01. Da onde que eu tirei 0,01? Divide 1 por 100. Beleza.
Então, primeira informação aqui, ok. Em regime de juros compostos, né, no momento de resgate, são cobrados 15% do imposto de renda sobre o rendimento obtido. Beleza. O que isso aqui significa? Tá? Então, isso aqui, ó. No momento do resgate, são cobrados 15% sobre o rendimento obtido. Não significa que eu vou calcular qual é o montante e desse montante eu vou tirar 15%, não, tá? Aqui é sobre o rendimento. Qual que é uma outra palavra que a gente usou para rendimento? Estava até no outro slide ali de agorinha. Vocês lembram? Uma outra palavra que a gente usou para rendimento? Não? Rendimento. Uma outra palavra que a gente usou para rendimento é juros, tá? Então, rendimento a gente vai entender como juros, né? Eu tinha um dinheiro, o que aumentou ali? Os juros, né? O que rendeu. Então, o nosso rendimento são os juros. Então, são cobrados 15% sobre os juros, né? Então, o detalhe que eu tenho que prestar atenção aqui é que depois que eu calcular quanto que eu vou ter no final dessa transação, eu vou ter que abater o imposto de 15% sobre os juros, tá? Então, a gente vai guardar essa informação aí. Então, vamos lá. Se eu aplicar um capital de R$ 1.200, né? Então, meu capital aqui é R$ 1.200. Qual o valor líquido de resgate após 10 meses? Né? Então, meu período aqui são 10 meses. E aí, lembra que eu falei que tem que estar de acordo, né? Sempre a taxa e o tempo, né? Então, se a taxa é mensal, o tempo tem que ser meses. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anos. Aqui já está, né? Uma taxa mensal e o tempo em meses. Ok. Qual o valor líquido? Então, aqui uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção também. Qual o valor líquido do resgate? Alguém saberia me dizer o que significa valor líquido? Que já está descontado os impostos e todas as outras coisas. Exatamente, tá? Então, para quem aí recebe ou já teve a curiosidade de ver um demonstrativo de pagamento de alguém, tem lá sempre assim, ó, valor bruto e valor líquido, né? Então, o líquido é sempre o que vem descontado depois de tirar tudo que tem, né? Depende do funcionário, né? Sei lá, plano de saúde, imposto de renda, contribuição sindical. Então, o líquido é depois de descontar tudo ali que a gente tem. Então, geralmente a gente ganha um dinheiro ou recebe um dinheiro por uma mercadoria, né? Ou um investimento aqui, tem os descontos, o que sobrar é o líquido, tá? Então, sempre que vocês virem isso aí, valor líquido, né? Preço líquido, é sempre depois de descontar tudo que tem que ser descontado ali, é o que vai sobrar para você. Então, se eu aplicar R$ 1.200, quanto que eu vou receber depois de descontar os impostos? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou calcular o meu montante, sem me preocupar com os descontos. Depois a gente faz os descontos, então. E como é que eu calculo o montante no sistema de juros compostos, né? A gente vai usar a seguinte expressão, que estava no slide anterior. O montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Lembrando que nada mais é do que pegar o meu valor inicial, no caso aqui, o meu valor inicial é 1.200. Então, nada mais é do que pegar o meu valor inicial e multiplicar por um fator de aumento, né, várias e várias vezes. Então, no caso aqui, olha, a minha taxa é de 0,01. Então, vai ficar 1 mais i, que é 0,01. Quanto que é 1 mais 0,01? Né? 1,01. Beleza. Elevado a quanto? Elevado a 10, que são 10 meses. Então, essa potência aqui, ó, significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando meu 1.200, multiplicando por 1,01. Quando eu faço só esse passo aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando 1% em 1.200. Quando eu multiplico de novo,
né? Quando eu faço de novo, 1,01. Quando eu faço esse outro passo aqui, eu estou colocando mais 1% no valor que eu já tinha conseguido, né? E vou fazer isso várias e várias e várias vezes, tá? Então, essa é a noção aqui que a gente tem que ter de juros compostos. Eu vou calcular uma vez, aumentou o meu valor. Com esse novo resultado, eu vou aumentar de novo. Com o novo resultado, eu vou aumentar de novo. E assim por diante, vai criando uma bola de neve, né? Então, aqui, essa potência aqui é justamente para simplificar, em vez de ficar calculando. Calcula esse primeiro, depois calcula a segunda multiplicação, né? A gente consegue fazer isso na forma de potência, muito mais prático. Então, aqui é o meu montante, ó. Meu montante é 1.200, que aqui, obviamente, deixa eu só pegar minha cabeça aqui, vai ficar 1.200 vezes 1,01 elevado a 10. Então, tenho um montante de 1.325,54 aproximadamente. Vou colocar 55. Beleza? Então, tem aproximadamente isso aqui. Quanto que eu tenho de juros, então? Então, os meus juros são o que eu ganhei, né, no final de tudo, 1.325,55 menos o meu capital, né? Deixa eu escrever isso. Então, aqui é juros é o montante menos o capital, ou seja, 1.325,5 menos 1.200. Então, eu tenho 125,55 reais de juros. Beleza. Então, voltando aqui para a minha situação. Eu apliquei 1.200 reais, né? No caso aqui, se você aplicar, então você aplicou 1.200 reais. No final dessa operação aí, né, obedecendo a taxa contratada, você tinha para receber, né, depois para resgatar tudo lá, 1.325,55. Só que essa transação tem um imposto. Então, eu tenho 15% sobre os juros, né, que vai ficar de imposto lá. Então, não vou receber os 1.200 mais 125,55. Eu vou ter que descontar os 15% do imposto de renda. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou tirar 15% de, vou colocar aqui, do rendimento, para ficar igual está no texto. Ou seja, eu vou tirar 15% dos juros. E aí aqui, né, tem várias formas de fazer isso aqui, né? Eu posso calcular 15% de 125,55, depois subtrair, ou usar a noção que a gente está usando aqui nos juros compostos. Olha, quando eu calculei aqui, eu pensei o seguinte, ó, eu quero aumentar 1%, né? Então, eu vou calcular 101%. Foi o que a gente fez aqui, olha. Esse númerozinho aqui indica 101%. Aqui eu vou usar a mesma ideia, tá? Só que para subtração. Já que eu estou perdendo 15%, né, então eu vou pensar assim, ó, 100% era o normal, né? Se eu perder 15%, eu vou sobrar aqui com 85%. Beleza. Então eu vou calcular já que o tanto que eu vou sobrar já no final, né? Então, o que eu vou sobrar aqui? Eu vou sobrar com 85% de 125,55, né? Se eu tirar 15%, eu vou sobrar com 85%. E como é que calcula 85% de 125,55? Lembra que o D é vezes, né? Então vai ficar 85% na forma decimal vezes 125,55. Beleza, vamos calcular isso aqui. Então, 0,85 vezes 125,55. Então, eu tenho 106,73
1. Isso aqui vai ser o meu rendimento real, tá? Não preciso mexer com os 1.200? Não, esses 1.200 eu não perco mais, tá? Então, esses mesmos 1.200 eu tenho que entrar e sair com ele no meu investimento. O que vai mudar é só o rendimento, né? Só os juros ali. Então, qual vai ser o valor do resgate? O meu resgate será 1.200 mais os juros já descontado o imposto de renda. Então, vai ser 106,71. Então, o que eu vou resgatar aqui no final das contas? 1.306,71 reais. Esse aqui vai ser o valor do meu resgate. Beleza? Então, olha, o que a gente fez? Calculamos o montante, né? Nós calculamos o montante, descobrimos qual foi o valor dos juros. Dos juros, descontamos 15%, somamos com o valor inicial. E aí o detalhe era lembrar dos conceitos de rendimento, né? Não estava escrito juros lá no texto, e saber o que era o valor líquido para conseguir responder a questão. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou tá tranquilo ainda? Professor, Oi. ali na parte do 101, não, 1,01 elevado a 10, tem um outro jeito de resolver mais rápido ou tem que ficar multiplicando se for uma variação, se não tiver calculadora? Ah, tá. Então aí que tá. Nesse caso, aconselho você ter uma calculadora, tá? Mas, por exemplo, o que acontece no Enem, por exemplo, né? Que você não pode ter uma calculadora ali. Ou vai ser uma potência pequena, né? Sei lá, 2, 3, para você calcular isso aqui, fazer essa potência aqui, né? Ou os exercícios vão ter bem parecido com o que acontece com as funções trigonométricas, né? Então, ele não vai pedir que você, o problema não pede que você saiba de cor, por exemplo, quanto que é seno de 37, né? Ele vai estar lá escrito, use seno de 37 igual a tanto. Então, nos casos das potências, vai ter algo parecido também, tá? Vai ter o seguinte, vai ter uma tabelinha ou no texto alguns valores falando para você usar, né? Então, vai ter alguma indicação. Então, deixa eu só colocar aqui, por exemplo. Então, sabendo já que você vai ter que precisar calcular isso aqui, e aí ele vai estar escrito lá, use essa potência igual a tanto, ou algo parecido, né? Ou use 1,01 elevado a 5 igual a tanto. De alguma forma você consegue chegar na potência necessária para fazer a conta lá, tá? Por exemplo aqui, ó, se eu tivesse me dado só essa aqui, ó, e eu precisasse da de cima, qual que seria a ideia, né? Eu teria que lembrar isso aqui, ó, 1,05 elevado a 5 ao quadrado é igual a 1,05 elevado a 10, né? A gente multiplica os expoentes aqui. Então, a gente vai falar depois das propriedades, tá? A gente pode até parar para voltar nas propriedades de potência aqui, mas sempre vai ter um jeito de chegar naquela resposta lá com algum valor. Ou vai ter uma tabela, ou vai ter no texto, tá? Então não precisa se preocupar muito em fazer 10 vezes esse cálculo aqui não. Mas Sim. nas aulas, a ideia é que você use uma calculadora mesmo, tá? Tanto que eu nem estou parando para fazer os cálculos aqui com vocês, né? Já estou colocando os valores direto. Beleza, obrigado. Seguinte, então, primeiro caso, nós calculamos ali os juros e o montante, né? Que o procedimento vai ser calcular o montante e depois pensar na diferença ali que são os juros. O segundo caso desse tipo de problema é para calcular o capital, né? Usando a mesma expressão. Então, lembrando o seguinte, ó, a gente tem aqui essa expressão, né? E aí o que tem? Então, essa expressão aqui então serve para calcular os juros com o montante? Não, tá? Vou reforçar isso aqui. Não somente isso, né?
Uma expressão serve para calcular qualquer uma das variáveis que tenha nela. Então, é montante igual, então só serve para calcular o montante? Não, tá? Tentem ter isso em mente. Então, essa expressão vai servir para calcular ou o montante, ou o capital, ou a taxa, ou o tempo, tá? Então, os problemas sobre juros compostos vão ser sempre envolvendo uma dessas 4 variáveis aqui. Então, a gente fez a primeira, né, que é sobre o montante. Agora vamos para a segunda, que é sobre o capital. Vamos lá. O problema aqui é o seguinte. Ao completar 18 anos, uma jovem conseguiu seu primeiro emprego e, já pensando nos salários futuros, fez uma compra em uma única parcela utilizando seu cartão de crédito. No entanto, foi demitida. Sem o salário, não conseguiu quitar a dívida de seu cartão de crédito. O banco cobra uma taxa de 12% ao mês. Sabendo que a dívida foi realizada há 6 meses e hoje é de R$ 690,84, qual o valor da compra realizada por ela? Então vamos lá. O que aconteceu aqui, né? A menina tinha um emprego, foi lá, fez uma compra no cartão de crédito e como funciona, né? Você compra com dinheiro que você não tem. Então, ela esperava ter o dinheiro para pagar no dia de vencimento da conta, só que foi demitida e aí não tinha o dinheiro todo e foi se arrastando a dívida, não tinha, demorou 6 meses ali, subiu para R$ 690. Vocês viram que nos outros problemas a gente sempre trabalhou com 1%, 5%, né, quando eram investimentos, e aqui uma dívida de a taxa de 12% ao mês, tá? E por incrível que pareça é assim mesmo para mais, tá? As taxas de cartão de crédito, tá? Em um ano pode triplicar o valor da dívida, então é muito perigoso isso aí. A gente tem um dinheiro, teoricamente tem um dinheiro disponível ali para usar, mas se você não devolver também, a dívida fica muito, muito alta e muito rápido, tá? Então, o que aconteceu aqui? Em 6 meses, então tem um tempo aqui de 6 meses, ela tinha uma dívida inicial, que é o capital, né, que eu não sei quanto é, que gerou um montante de 690,84. E qual foi a taxa contratada ali? Foi de 12%. Já colocando na forma decimal, eu tenho 0,12. Beleza. Como é que foi calculada essa dívida dela aqui? Tá? Mais no finalzinho, tá? A gente fala sobre como é que funciona os financiamentos, os juros embutidos nos parcelamentos com várias parcelas, tá? Aqui, só para a gente entender como é que funciona, foi uma única parcela. Então, ela fez uma dívida inteira, né? Então, era um valor X. No caso aqui, um valor C, né? E esse único valor, ela deixou de pagar por 6 meses. Então, esse mesmo valor foi aumentando, né? Não tinha outras parcelas ali nesses 6 meses. Então, quanto que era esse valor, né? Para descobrir isso, a gente vai pensar aqui. O montante foi gerado a partir de um capital, né, que foi acumulando a partir de um fator de aumento aqui. Como é que a gente calcula esse fator de aumento? Foi 1 mais a taxa, né, durante um tempo ali. Então, esse montante, que é de 690,84, foi gerado a partir de um capital que eu não sei, mas de quantos em quantos por cento ele foi aumentando? Foi aumentando de 12 em 12%, né? Então, foi sempre calculado 112% do valor inicial que eu tinha, né, a cada período. Como é que eu calculo 112% de alguma coisa? 1,12. Né? Então, eu peguei 1 mais o I, que é 0,12. Tá? Então, olha, 1,12, estou aumentando 12%. Quantas vezes foi feito isso? 6. Pronto, uma equaçãozinha aqui de primeiro grau para a gente resolver. Como é que termina? Vai ficar 690,84 e esse númerozinho aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo.
Pode resolver a potência antes? Pode, mas é desnecessário, tá? Nem recomendo fazer isso, tá? Recomendo fazer o seguinte: façam as aproximações somente na última etapa, tá? Então aqui o que eu tenho? O meu capital é 690,84 dividido por 1,12 elevado a 6. Então, eu não vou calcular a potência e depois fazer a divisão. Eu já vou calcular direto porque eu faço uma aproximação só. Tá? Então, eu vou calcular aqui 690,84 dividido por 1,12 elevado a 6. E aí eu tenho aproximadamente R$350. Ou seja, o valor da compra foi de R$350 somente, né? E aí ficou sem pagar e durante 6 meses já quase dobrou, né? E o problema dos juros compostos é que a dívida a gente não tem uma proporção, né? Então, por exemplo, aumentou aqui uns R$340 em 6 meses. Em um ano vai aumentar só mais R$340? Não, né? A gente consegue até simular isso aqui para vocês verem tanto que cresce muito rápido as dívidas, né? Não está pedindo, mas vamos simular aqui, ó. Se a dívida dela fosse de R$350, né? Então o capital aqui é R$350. Então o acréscimo é de 12% sempre, né? Então vai ficar 1,12. E se ela tivesse deixado de pagar isso aqui durante um ano, né? Vamos supor que ela passou mais 6 meses e ela não pagou nada. Quanto que ela vai ficar devendo? Então é 350 vezes 1,12 elevado a 12 meses inteiros. Olha o que vai acontecer. R$1.363,59. Então, ó, já aumentou mais de R$1.000 na dívida dela se ela ficar um ano sem pagar, né? Então, já que ela já estava com dificuldade de pagar aqueles 350, imagina 1.363, né? E isso acontece muito, em proporções muito maiores, né? Às vezes a pessoa faz uma dívida que começou, em vez de começar com 350, começa com R$1.000, R$2.000, né? E aí o banco não quer saber, você tem que pagar, né? Você pegou o dinheiro lá, tem que pagar. Lucro para eles, prejuízo para quem está devendo. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Deu para entender a situação, como é que funciona? No caso de encontrar o capital, alguma dúvida até aqui? Se não, vamos continuar então. Então, como descobrir o montante ou como descobrir o capital, né? 2 casos bem tranquilos aí. Agora vamos pensar como é que faria para calcular a taxa, né? Então, na situação ali, eu quero descobrir qual foi a porcentagem envolvida ali naquela transação. O terceiro exemplo é o seguinte: fazendo um empréstimo de R$2.500, deve-se quitar a dívida em uma única parcela após 3 meses, pagando o valor de R$3.149,28. Qual a taxa de juros contratada aqui, né? E aí, uma outra observação é que nas transações, se eu faço um empréstimo e vou pagando um pouquinho de cada vez que eu pago uma das parcelas, né, eu estou pagando um pouquinho dos juros ali. Se eu espero para pagar uma vez só lá no final, né, todos os juros vão incidir sobre os 2.500 ali, né? Eu não vou abatendo o meu saldo devedor, né? Porque funciona assim: imagina que esses 2.500 eu fiz uma compra lá de 2.500 e parcelo. Todas as parcelas têm juros, obviamente. Só que cada vez que eu pago um pouco, estou devendo menos para a loja, né? Então eu estou abatendo um pouquinho ali os meus juros. Se eu
falo assim, não vou pagar nada agora, vou pagar só daqui tantos meses, né? Os juros ali vão ser muito maiores, porque eu não fui pagando aos poucos, né? Vou deixar para pagar tudo de uma vez só. Então, os juros funcionam como um voto de confiança, né? Já que eu esperei mais para pagar, obviamente eu tenho que ter uma garantia maior, então vou pagar mais, né? E é aí que tá o prejuízo naquelas anúncios. Compre agora e só pague daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, tá? A loja tem dinheiro para esperar você pagar e quando você pagar, você vai pagar muito mais. Então, parece ser vantagem, mas na verdade é lucro para a loja, né? E aqui foi o que aconteceu. Não houve um parcelamento em parcelas menores, né? Foi tudo de uma vez só. Então, a pessoa pegou R$ 2.500 e lá no final teve que pagar R$ 3.149,28. Então, quantos juros que ela pagou ali? Nós vamos fazer o mesmo esquema dos outros casos. Olha, eu vou pensar o seguinte: o meu capital, que é o valor inicial ali, é 2.500. O montante gerado foi de 3.149,28 durante um tempo de 3 meses. Qual foi a taxa contratada aí nessa transação, né? E aí a gente vai usar a mesma expressão. O montante gerado é o capital vezes o fator de aumento elevado ao meu tempo aqui. Então vamos substituir os valores, olha. O montante, 3.149. Isso aqui é igual ao capital, que é 2.500, vezes 1 mais i. Agora aqui não tem como resolver, né? Colocar esse númerozinho aqui, 1, alguma coisa, porque eu não sei quanto que é o i. Elevado a 3. Beleza. Para esse tipo de equação aqui, qual que é o primeiro passo aqui que eu devo fazer para continuar a resolução? A partir desse ponto aqui. Alguém saberia me dizer? Olha, o primeiro passo aqui é não preocupar muito com a potência, né? O primeiro passo aqui é dividir o meu montante pelo capital. O 2.500 que está multiplicando vai para o outro membro dividindo. Então isso aqui eu poderia reescrever assim: 3.149,28 sobre 2.500. Isso é igual a 1 mais i elevado a 3. E aqui eu ainda preciso dos parênteses, tá? Beleza, então eu vou fazer essa divisão aqui. E eu ainda tenho que eliminar essa potência aqui. E como é que eu faço para eliminar essa potência? Eu tenho duas opções. Eu posso calcular essa potência aqui, né, usando produção tável, resolver uma equação de grau 3, que não é vantagem nenhuma aqui no caso, ou posso simplesmente cancelar essa potência 3 aqui, usando uma operação. Que operação seria essa? Alguém lembra como é que faz para cancelar esse 3zinho aqui? E aí? Não? Sempre que eu tenho uma potência, quero cancelar, qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação, né? Então, eu vou vir aqui e calcular uma raiz. Só que se eu escrever só assim, do jeito que está aqui, vai ficar errado. Pode fazer a divisão primeiro, depois colocar dentro da raiz? Pode, tá? Mas eu já vou deixar tudo dentro da raiz, vou fazer uma conta só, tá? Se eu escrever do jeito que está aqui, vai ficar errado. Por quê? Porque eu ainda não vou conseguir cancelar o meu expoente 3, tá? Quando a gente escreve assim, só a raiz, não aparece, mas tem um carinha aqui, ó, 2. Isso aqui é uma raiz quadrada, né? A gente não escreve o índice 2 aqui da raiz, mas é uma raiz quadrada. É comum aparecer assim. Então, para cancelar a raiz cúbica, o que eu tenho que fazer? Não posso calcular uma raiz quadrada, eu tenho que calcular uma raiz cúbica,
né? Uma raiz de índice 3. E se fosse 4, seria raiz quarta. Se fosse 5, seria raiz quinta, e assim por diante, tá? Então, se fosse só 2 aqui, seria raiz quadrada. Aí sim. Então, eu vou calcular as raízes aqui para poder cancelar o meu expoente 3, para conseguir continuar resolvendo a minha equação. Então, eu vou calcular raiz cúbica de 3.149,28 dividido por 2.500. Então, eu vou ter aqui, olha, aproximadamente 1,08. E isso aqui é igual, o que acontece quando eu calculo a raiz aqui do lado direito, né? A raiz cúbica cancela com o índice 3, né? Então, o que vai sobrar? 1 mais i. Pronto. Então, quando eu tiver um expoente e quiser cancelar, a gente vai usar uma raiz, né? A mesma expoente tem que ser o índice da raiz. Então, se aqui é raiz cúbica, ou se é potência ao cubo, tem que ser uma raiz cúbica, né? E assim por diante. Terminando a resolução aqui, ó, 1,08 igual a 1 mais i, ou seja, 1,08 menos 1 é igual a i. Ou seja, 0,8 é igual a i. Ou 0,08, né? 0,8 igual a i. O que significa 0,08 é igual a i? Isso aqui é minha taxa, ó. Só que lembra que, do mesmo jeito que eu faço quando a gente substitui a taxa na fórmula em decimal, quando eu calculo, ela vai estar em decimal também, né? Então, uma taxa de 0,08, isso aqui corresponde a, multiplica por 100, isso vai me dar 8%. 8% como, né? Ano, mês. Como o nosso tempo está em mês, a taxa é mensal. Então, 8% ao mês, essa é a nossa taxa de juros ali. Então, uma pessoa que foi lá, contratou R$ 2.500, a uma taxa de juros de 8% ao mês, e deixou de pagar essa dívida aí durante 3 meses para depois quitar ela, teria que pagar R$ 3.149,28, né? Então, aí mais de R$ 600 de juros após 3 meses. Beleza? Então, esse é o caso, tá? Sempre vai ser esse mesmo procedimento quando eu tiver problemas envolvendo a taxa, né? Quando o valor desconhecido aqui for a taxa. A gente vai precisar calcular algumas raízes aí para conseguir finalizar a resolução. Beleza? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Então, bora para o próximo. O próximo caso, olha, não é diretamente para calcular a taxa de juros, mas envolve porcentagem aqui, por isso que eu quis trazer esse problema também. Então, aqui é o seguinte, ó, um capital de R$ 900 foi aplicado a juros de 18% ao ano durante 3 anos. Quanto que rendeu aqui, né? E aí a pergunta está dividida em duas partes. Qual o rendimento em reais e qual o rendimento em porcentagem? E aí o principal dessa questão aqui é que eu queria mostrar para vocês que eu não posso fazer o seguinte, ó. Duas coisas erradas aqui que eu faria, que eu poderia fazer quando o sistema é de juros compostos, né? Quando fala que é uma taxa de 18%, então aqui é uma taxa de 18% ao ano, um capital de R$ 900 durante um período de 3 anos, né? Lembrando, ó, taxa ao ano, tempo em anos, beleza.
qual foi o rendimento aqui em reais e em porcentagem, né? Então, para o sistema de juros compostos, eu não posso simplesmente calcular 18% de 900 e multiplicar por 3. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui seria no sistema de juros simples. E também não posso, quando ele fala quanto que vai render em porcentagem, qual que é a porcentagem acumulada ali do meu rendimento. Eu não posso simplesmente fazer 18 vezes 3 dá 54 e falar que o rendimento aqui foi 54%, né? Então aqui, 18 vezes 3, 54%. Beleza. Então isso aqui vai ser o rendimento, porque são 3 anos. Isso aqui também está errado, tá? Então a ideia é mostrar que eu não posso fazer essas duas coisas aqui. Então, qual que é a ideia? A gente vai calcular o montante, descobrir os juros e depois ver a variação percentual. Então, vamos lá. O montante é capital vezes o fator de aumento, né, que é 1 mais I, elevado ao meu tempo ali. Então, vai ser, o montante é R$900, de quanto em quanto eu estou aumentando? 18%. Então, eu vou colocar aqui 1,18. Elevado a quantos períodos eu tenho ali, né? 3 vezes são 3 anos. Beleza. Então, ó, o montante é igual. E aqui um detalhe, ó, na fórmula eu já consigo perceber de quanto em quanto eu estou aumentando, ó. Eu estou pegando 900 que eu já tinha e estou multiplicando por 1,18, ou seja, eu estou aumentando 18%. Quantas vezes eu vou fazer isso? 3 vezes. Então a própria expressão já dá aqui um indício de como está sendo o meu aumento. E aqui eu vou colocar 900 vezes. Nos outros casos eu fiz direto essa operação, né? 900 vezes 1,18 elevado a 3. Mas aqui eu vou fazer diferente, só para mostrar uma coisa para vocês. Então aqui é 1,83 ao cubo, né? Então eu tenho aqui 1,18 elevado a 3. Eu tenho 1,643 aqui. Então, ó, e o meu montante é igual a 900 vezes isso, né? 1.478,72. Beleza. Ótimo. Então, ó, quanto rendeu de juros em porcentagem? Né? Então, quanto que, em reais, né? Aliás, na letra A. Então, o item A aqui, vamos começar. O item A. Quanto que rendeu em juros em reais? Para saber o rendimento em reais aqui, simples, né? Eu vou pegar os juros, é igual o montante, né? Que é o final, menos o capital, que é o inicial. Então, de juros foram 1.478,72 menos os R$900 que eu comecei ali. Então, eu tenho de juros aproximadamente R$578. 578. Opa, cadê o 8? Vírgula 72 aqui, aproximadamente. Tá? Então, deixa eu só refazer aqui para conferir. Isso. Então, 578,72. Isso aqui são os meus juros em reais. Então, vamos lá. 578,72. Beleza. Essa é a resposta do item A. O item B pergunta qual foi o rendimento em porcentagem. E aí, como é que eu faço para descobrir qual o rendimento em porcentagem? Eu posso pegar os juros, 578,72, e descobrir quantos por cento 578,72 é de 900, por exemplo. Né? Poderia fazer assim, seria uma das formas. Ou a gente pode usar somente os montantes, né? Eu poderia fazer, por exemplo,
qual foi a variação percentual? Então, aqui eu vou colocar calcular isso. Variação percentual. Eu vou usar o valor final com o valor inicial, tá? Então, qual foi a variação aqui? Quanto de aumento a gente tem. E aí a gente já fez alguns exemplos com esse tipo de situação aqui, né, para calcular a variação percentual. A gente sempre vai dividir o valor final, né, o valor final, deixa eu colocar aqui, o valor final pelo valor inicial daquela situação, né? Qual foi o valor final? 1.478,72. Qual foi o valor inicial? R$900. Se eu fizer essa divisão, olha quanto que eu vou chegar. Eu vou chegar em 1,643, né? O que isso aqui significa? Não está escrito, mas isso aqui é 1 mais 0,643, né? E por que eu escrevi separado aqui? Para a gente conseguir perceber que é 1 é 100% mais 0,643. O que significa isso aqui? Isso aqui é 100% mais esse outro carinha aqui, que é 64,3%. Ou seja, nós tivemos um aumento de 64,3%. Por que não 164? Porque o 100% é o valor original, que eu já tinha, né? E se eu tivesse feito essa conta aqui, em vez de fazer com 1.478,72, tivesse feito já direto com 578,72. Qual que seria a diferença? A minha resposta seria 0,64, né? Eu já encontraria direto os meus 64,3%, tá? Mas por que eu fiz usando isso aqui? Porque eu queria mostrar para vocês uma coisa, olha. Olha quando a gente calculou o montante. Olha esse númerozinho aqui. E olha esse númerozinho aqui que a gente encontrou. Olha, é o mesmo valor, né? Então, no processo dos juros compostos, né, quando eu estou calculando ali a minha multiplicação, eu já consigo identificar qual vai ser a variação percentual do começo para o fim da transação. Então, olha, eu sei que na segunda linha aqui estava escrito o seguinte: eu vou começar com 900 e vou aumentar 18% 3 vezes, né? 3 vezes consecutivas. Então, era 1,18, né? 118%. Quantas vezes? 3 vezes, que era o indicado pelo meu expoente aqui. Só que, aumentar 18% 3 vezes, será que significa fazer um aumento só de quantas vezes, né? Então, por isso que eu calculei essa potência aqui, só para mostrar para vocês esse detalhe. Então, quando eu faço esse cálculo, olha o que eu consegui. Eu descobri que eu vou pegar os 900 e multiplicar por 1,643, né? Ou seja, eu vou aumentar 0,64 aqui, né? Estou aumentando 64% em cima dos meus 900. Se eu fizesse lá com o resultado final, igual a gente fez aqui, né? Pegar o valor final, calcular qual que é a porcentagem que teve de variação aqui, ou pensasse nos juros, né? 578,72. São quantos por cento de 900? Eu ia chegar no mesmo resultado aqui, ó, aproximadamente 64%. Então, tem essa opção de observar na hora que eu estou calculando os meus juros compostos aqui, o meu montante, né? A minha variação percentual, ou ir lá no final e usar um dos valores, ou juros, ou montante, para ver qual que foi a variação percentual. Tá? Então, sempre que tiver um número vezes outro aqui, ó, eu consigo identificar quanto está sendo o aumento ou redução percentual. Então, no caso aqui, eu tive uma variação, quanto que rendeu de juros, né? Foram 64,3%. Beleza? Então, o que significa? Ó, por exemplo, se eu estou fazendo uma conta lá e deu 750 vezes 1,37, né? O que isso aqui significa? Eu estou aumentando
37% em cima dos meus 750, né? Então, se eu tenho uma operação, e aí lá está escrito 850 vezes 1,92, eu estou aumentando 92%. Né? Então, só de olhar a multiplicação que eu estou fazendo, eu consigo identificar qual é o meu aumento, qual a minha redução percentual ali. Tá? Então, no nosso caso lá era 900 vezes 1,18 elevado a 3. Então, o que isso aqui significa? O que esse cálculo aqui significa? Significa mais 18%, só que 3 vezes consecutivas. Né? Então, aumenta 18, depois aumenta 18, depois aumenta 18. Ou, aplicação aqui, eu consigo verificar quanto é o meu aumento ou redução percentual. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Fácil, difícil? O que vocês acharam? Tá tranquilo?